10 de dezembro, começando nossa reflexão, hoje com o livro Opinião Espírita, capítulo 31, intitulado Fenômenos e Nós. Hoje o André Luiz vai trazer uma abordagem sobre o amadurecimento da fé. Como que a fé se caracteriza dentro de você? No que você vê, no que você vive, no que você acredita. Como que a fé se caracteriza? Como que é a fé na sua vida? E ele vai fazer um paralelo com fenômenos. A gente precisa de fenômenos para despertar a fé. Então, esse é o capítulo de hoje, que a gente vai estar batendo um papinho, mas antes vou receber a turmíssima aqui que chegou. Alcinir, bom dia, meu amor. Carlão Bertuga, Reizinho, Puose, Renato. Oiê, tudo bem, Renato? Que bom você tá aqui. Rogério, galera. Rosana, Robertuga, Ivone, Mo Souza. Bom dia, amores. Vamos começar dando um aquecidinho. Hoje nós vamos falar sobre fé. Sobre fé. A fé, o que precisa acontecer para despertar a fé dentro de você? A fé, vamos definir fé. O que é fé? Fé é a certeza. É a certeza de laço com o Criador. É a força que nos liga ao Criador. Vamos colocar um exemplo disso como um bebê. Um bebê que tem aquele impulso de busca da sua mãe, né? Ele não tá questionando se a mãe vai atendê-lo ou não, ele não tá questionando se a mãe existe ou não, ele vai à mãe. É aquela força de direcionamento à mãe. A fé é essa força de busca do Pai Celeste. Não tem questionamento, não tem será que ele tá lá, será que ele me ouve, será que eu mereço? Não, buscou o Pai atende, o Pai responde. Então a fé é este canal de percepção, ela é natural nas pessoas, ela existe na natureza do ser, né? Já no princípio vital, já essa ligação, esse vínculo com o Criador. Só que à medida que a gente vai amadurecendo o intelecto, a gente vai questionando coisas à nossa volta, questionando o que a gente não enxerga, porque a gente vai tendo uma necessidade de ver para crer, né? E que nem o São Tomé, São Tomé, né? O apóstolo Tomé, que precisou, ele não acreditou, essa não é piada isso não, essa verdade surge porque o Tomé, quando Jesus apareceu aos discípulos depois da crucificação, os discípulos o reconheceram, o viram, e o Tomé, ele ficou mais resistente. Aí Jesus mostrou as mãos marcadas pelos cravos a hora que foi preso na cruz. E aí a hora que ele viu ali as marcas, né, nas mãos, aí ele falou, é o mestre. Então o Tomé é esse que daí surgiu, né, o chavão, vê pra crer. Vê pra crer vem do Tomé. Tem gente que só a gente, à medida que foi amadurecendo o intelecto, é que precisa do sensorial, do apego
apoio da interpretação para acreditar. E o capítulo vai trazer isso hoje, né? A gente precisa de fenômenos para sustentar a fé. E aí o André Luiz vai colocar com bem a lá André Luiz, né, com aquela profundidade, com aquela exemplificação rica, que os fenômenos, sem dúvida, são importantes, mas eles impressionam o nosso sensorial, mas podem não tocar a intimidade. Então, eles são importantes, só que não depende deles para a fé aumentar, a fé se realizar. Porque a fé, ela é o amadurecimento do sentimento, é o amadurecimento do nosso sistema emocional, mental, espiritual todo, que nos faz entregar ao Criador com a certeza de que Ele está ali. Porque fé entra, gente, quando eu não vejo mesmo. Porque quando eu vejo, aí não é fé. Eu já tô vendo. Aí é interpretação, aí é dado de realidade. É que nem aquele conto, aquela metáfora. Vocês devem conhecer. Um rapaz estava escalando a montanha e aí teve ali um deslizamento e ele caiu. Ele caiu e ficou preso na corda a uma certa distância. Ele não sabia qual, porque já anoiteceu, ele escureceu, quer dizer, ele não sabia a que distância ele estava. Ele estava completamente cego e preso na corda. Era a única coisa que ele sabia, preso na corda. E aí ele orou com muito fervor, né? Porque na hora do medo a gente faz aquela busca fervorosa e falou assim: meu Deus, me salva. Aí Deus respondeu: você confia em mim? Ele, confio sim. Aí Deus falou: então solta a corda. E ele falou assim: ai, eu solto a corda? Será que eu confio tanto assim? Eu não tô vendo nada. Eu solto a corda, eu morro. E ele não soltou a corda. É a metáfora, hein? É um conto isso. Ele não soltou a corda. No outro dia, ele foi encontrado congelado a 1 metro do chão. Se ele tivesse soltado a corda, ele teria caído 1 metro e teria sobrevivido. Então, essa metáfora mostra a nossa ligação. É uma corda com Deus. Você vê a corda? Não. Você vê as manifestações fenomenológicas do divino na sua vida? Não. E por isso Deus não está ali? Percebe o que é a fé? A fé não é aqui no sensorial, eu sinto, eu vejo, eu escuto. Não, a fé não é no sensorial, a fé é no íntimo. Quanto mais sensorial, menos não sensorial, menos íntimo, subjetivo, que nos eleva. E aí, só que o André Luiz traz uma conotação interessante. Bom dia, Edinha, Facunha, Tia Sônia. E o André Luiz traz uma conotação interessante, porque ele fala assim: a gente fica tanto atrás das impressões dos sentidos, né, através do fenômeno, aquela coisa marcante, que a gente perde o fenômeno diário da nossa vida, que é o nosso corpo físico, que é a vida em si, nas nossas experiências biológicas. Olha isso. Então assim, como assim?
experiência biológica, fenômeno. E é o que ele vai falar aqui. É o que ele vai falar aqui. O nosso corpo físico é um verdadeiro milagre. A gente não precisaria de mais nada para acreditar na existência de Deus. Bastava o corpo físico falar pra gente. Mas a gente escuta, a gente está atento a essa sutileza sensorial que tá no nosso corpo físico, que tá na natureza, que tá num ato de amor, um gesto de amor. Gente, um gesto de amor pode operar milagres. Pode operar milagres, é um fenômeno, mas é sutil. É sutil. Quando tem muito intelecto nos dominando, tem pouco sentimento nos fazendo perceber a corda que o Criador nos segura. E quando a gente consegue, né, interiorizar, relaxar, sentir, buscar essa essência, a gente se sente fortalecido, a gente se sente amparado, a gente consegue deslumbrar no mundo, na vida, a grandeza do Criador em nós. É a hora que a gente divide a condução. Divide a condução. A gente não tem como conduzir a nossa vida sozinhos. Não tem como. Não tem como. Porque nós estamos ligados ao Criador. É o cordão umbilical. O nosso cordão umbilical que não cessa, que não desliga. E perceber esse cordão umbilical e se voltar ao Criador é extremamente renovador, revigorante, né? É extremamente essencial para as nossas vivências de mundo. Então, o André Luiz, essa é a temática, essa é a tônica do capítulo que o André Luiz vai discorrer. Então agora ele vai comprovar o fenômeno do nosso corpo. Quer ver? Vamos lá. O homem quer ver para crer. Aspira à construção da fé. E para isso exige fenômenos. Fenômenos que nos impressionem os sentidos. Entretanto, é um espírito imortal a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos, mas não percebe. Bom dia, Naizinha do coração! Mas não percebe. O homem em si é um espírito que está dentro de uma caixa de fenômeno. O cérebro, por exemplo, o cérebro é a maravilha que o abriga. Na cúpula craniana tem a cabine da vontade, controlando bilhões de células a lhe cumprirem as ordens. Como se ajustam lobos, sulcos e giros? Como funcionam meninges, veias e líquidos para que governe as próprias sensações? Não cogita para viver. Então assim, enquanto a gente está aqui conversando, né, refletindo em coisas, a gente não tem ideia do que a nossa máquina biológica, aqui no contexto, vamos pensar no crânio, na cúpula craniana, no cérebro. Tudo que está acontecendo ali para a gente poder estar aqui. A gente não faz ideia da complexidade. Um pequenino
pequenino desajuste pode fazer a gente cair aqui agora. Cair agora. E não raciocinar mais. Ter todas as funções vitais comprometidas. Então, olha que fenômeno, olha que intensidade fenomenológica que é o nosso corpo. E ele vai falar mais. Ele vai falar assim: de que modo se comportam os neurônios para que você possa pensar? É problema que você não tem ideia como acontece. Você enxerga, dando trabalho aos nervos ópticos, sem cogitar disso. Ouve por intermédio de complicados engenhos, mas não pondera quanto esta preciosidade lhe custa. Gente, percebem que assim, a gente busca o fenomenológico quando o fenômeno da vida no corpo, na máquina física, é um verdadeiro fenômeno. Então ele traz assim: comumente reclama provas da existência da imortalidade, da sobrevivência da alma depois da morte, mas até hoje não se sabe exatamente como se veio a vida. Então a gente quer assim, a vida continua? Existe mesmo vida depois da morte? Peraí, você tá cogitando do lado de lá? A gente não sabe nem do lado de cá. Como é que a gente quer saber do lado de lá? Ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se umas com as outras através de montanhas de fenômenos, sem a mínima comoção. Gente, se a gente pudesse enxergar as nossas trocas energéticas enquanto a gente conversa, é isso que ele está falando, a gente não cogita dessa grandeza, mas que é prova de imortalidade. Vamos lá. Onde entra a fé? A fé entra justamente aqui, no cordão umbilical divino. Porque a gente não cogita, eu não enxergo. Por exemplo, quando a gente se abraça, num afeto gostoso, dá aquela coisa gostosa, um abraço, você fala, ai, que abraço gostoso, como eu tava com saudade, que delícia. Isso a gente não tá enxergando, só que tá acontecendo ali um processo intenso, milagroso, de troca de energia, de troca de material sutil, fluidos, né? Energia, tá tendo uma troca ali milagrosa. Então assim, pra que querer enxergar fenômeno, sendo que o amor vivenciado aqui nas nossas expressões diárias já nos falam do Criador, já nos mostram a existência de uma soberania amorosa, inteligente, justa, fiel. É isso que ele está falando. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade, porque tem espírito que não é consciente de responsabilidade não, né? Então induz falas através de médiums, induz fenômenos, mas estes não estão conscientes da responsabilidade. Que abraçam, colocarão sempre os fenômenos em último plano, no esquema das manifestações com que nos visitam
Por que isso? Para que a gente desperte dentro de nós aquilo que a gente não vê com os olhos. Desperta o íntimo profundo quando os nossos olhos não estão distraídos em fenômenos mundanos, materiais, né, que exaltam a nossa percepção, mas não trabalham o nosso íntimo. Esse daqui é o legado da doutrina espírita. A doutrina espírita não corre atrás de fenômeno, ela estuda fenômenos para aprimorar o ser. Assim procedem porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço. E o serviço é a única via que nos faculta crescimento e elevação. Ver fenômenos, correr atrás de fenômenos, não nos eleva, compelindo-nos a estudar para progredir e evoluir para sublimar. E é dessa forma que a gente percebe o Criador nos segurando na corda, como na metáfora que a gente falou. O Criador nos segurando na corda. É o cordão umbilical que ele não corta, não acaba. Todos se voltarão para ele ao seu tempo. Então esse é o nosso estudo de hoje, fenômenos em nós, fazendo-nos perceber que a intimidade oculta não desperta com barulho, ela desperta com silêncio, com busca do alto. Então, nesta reflexão, neste entendimento de hoje, vamos assegurar as nossas forças, a nossa fé, a nossa motivação, o nosso otimismo num pensamento a Jesus. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, é com alegria que ampliamos a nossa consciência, é com comprometimento que abrimos o nosso coração para as responsabilidades, os deveres que a vida espiritual no mundo nos traz, nos faz enxergar. Obrigada, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, pela luz em nossas vidas. Que a gente saiba descobrir na grandeza, no valor das relações que a gente não enxerga com os olhos físicos, mas que a gente saiba encontrar o valor das relações para sustentar o melhor de nós, a quem nos deparamos ao longo da nossa jornada na Terra. Senhor Jesus, não permita que tropecemos nas migalhas do caminho, que saibamos superar, renovar, crescer, sublimar a nossa entrega qualitativamente de sentimento. Obrigada, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Queridos, é isso. Um super beijo para vocês. Excelente final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau, turmíssima.